Fala galera, W Sudário para mais um vídeo em nosso canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o cálculo do montante, né? No último vídeo nós aprendemos o que era o juro, né? O juro nada mais é do que a retribuição financeira que o banco te dá por emprestar o dinheiro ao banco ou você tem que retribuir ao banco por ele ter te emprestado dinheiro. Então, o juro é esse dinheiro a mais que surge dentro do capital, retirado do capital através daqueles outros elementos, né? Capital, taxa e tempo, que vem como retribuição por você ter emprestado aquele dinheiro. O que é o montante? O montante que nós vamos representar pela letra M nada mais é do que o seu capital, ou seja, o dinheiro que já era seu, mais essa retribuição financeira, os juros. Então, isso é o seu montante, tá? É a soma do capital com os juros. Só que existe uma fórmula já pronta para você descobrir o cálculo do montante, descobrir o montante nos juros simples, tá legal? Que é o seguinte: montante vai ser o capital que multiplica 1 mais a taxa vezes o tempo, tá legal? Então essa fórmula permite que você calcule diretamente o valor do montante, tá? E agora nós vamos fazer 3 exemplos da aplicação dessa fórmula ou talvez da primeira fórmula. Vamos ver como é que o exercício se apresenta para a gente. Vamos lá? Primeiro exemplo. Rebeca aplicou R$100 em um fundo de investimento a uma taxa de juros simples de 5% ao mês. Qual será o juro depois de 6 meses? E o montante? Então, essa primeira questão, ele pede as duas coisas para a gente. Ele pede, primeiramente, quanto é o juro. Juro, no último vídeo, nós vimos que é capital vezes taxa vezes tempo, é o famoso CIT, ok? Então, juro, capital vezes taxa vezes tempo. O seu capital é R$100, então a gente bota aqui 100, vezes a taxa é de 5%, então você vem aqui e bota 5%, vezes o tempo. Quanto é o tempo? 6 meses. Note que a taxa e o tempo estão na mesma unidade, então a gente não precisa se preocupar em fazer nenhuma modificação, tá legal? Então, quanto é que vai ser os meus juros? Bem, 100 simplifica com 100, sobra simplesmente 5 vezes 6. 5 vezes 6, R$30 é o seu juro. Respondemos a primeira pergunta. Agora vamos responder a segunda pergunta. E o montante? Bem, uma vez que você já calculou o juro, não tem necessidade de usar aquela fórmula tão grande, né? Você simplesmente pega, para descobrir o montante, pega o dinheiro que já era seu, o capital, e soma aquilo que você ganhou de juros. Então, o seu montante vai ser de R$100 mais R$30, ou seja, o seu montante vai ser de R$130. Essa é a resposta final do seu problema. Ok? Exemplo 2. O exemplo diz o seguinte, exemplo 2. Luciano pediu um empréstimo de R$200 a uma taxa de juros simples de 2% ao mês. Quanto ele estará devendo depois de 8 meses? Gente, depois de 8 meses, quanto é que ele vai estar devendo? Ele vai estar devendo o dinheiro que ele pegou emprestado, mais a retribuição que ele tem que dar, que é chamado de juros. Então, na verdade, o dinheiro que ele vai ficar devendo é o capital mais os juros, ou seja, é o seu montante. E qual é a fórmula do montante que eu apresentei para vocês? Capital que multiplica 1 mais IT. Então, vamos lá? Montante vai ser igual capital 200 vezes 1 mais a taxa. A taxa do exercício foi de 2%, vezes o tempo.
o tempo foi de 8 meses. Então, o seu montante vai ser 200 vezes, ó, primeiro você faz a multiplicação, não esquece, ó, você tem uma soma e uma multiplicação. Então, a primeira coisa que você faz é a multiplicação. Então, vamos lá. 2 vezes 8, 16. Dividido por 100, 0,16. Então, isso é 1 mais 0,16. Então, o seu montante ele vai ser 200 vezes 1 mais 0,16, 1,16. Agora, é só multiplicar. O seu montante vai ser igual a 200 vezes 1,16. Bem, esses dois zeros aqui, eles vão acabar pulando essas duas casas decimais, como se fosse vezes 100, dá 116. Aí sobra o 2. Então, vai ficar a mesma coisa que 2 vezes 116. Então, o seu montante vai ser igual a R$ 232. Esse é o seu montante. Então, se o exercício te perguntasse qual foi os juros agora, né? Nesse momento, alguém te pergunta, tá, e os juros? Você responderia o quê? Os juros foi de R$ 32, porque se você pegou 200 emprestado e o montante foi 232, significa que 32 é a retribuição, é juros, tá legal? Lembrando que estamos falando de juro simples, tá legal? E o terceiro e último exemplo, ele trata um pouquinho de do mesmo, é muito parecido, mas ele trata com datas agora, tá? Então ele diz o seguinte: em 1º de 3 de 2010, uma pessoa emprestou a quantia de R$ 4.000 a juros simples com uma taxa de 4% ao mês. Qual era o montante da dívida em 1º do 7, né? Então vamos lá, galera. De novo, ele quer saber o montante. Então, montante é capital vezes 1 mais I T. Bem, o capital é 4.000, que foi o dinheiro que ele pegou emprestado, vezes 1 mais a taxa ele deu, foi de 4% ao mês, então 4%, vezes o tempo. O tempo não foi dado diretamente no problema, ele foi dado disfarçado nas datas. O empréstimo foi pego no dia 1º do 3 e a dívida ele quer saber em 1º do 7. Quantos meses se passaram de 3 até 7? Passaram-se 4 meses, né? Então, isso aqui é vezes 4 meses. 1º do 3, 1º do 4, 1 mês, 1º do 5, 2 meses, 1º do 6, 3 meses, 1º do 7, 4 meses. Então, o seu montante vai ser 4.000 vezes, ó, a mesma continha daquela hora, tá vendo, ó? Não é a mesma, mas bem parecida. 4 vezes 4, 16. 16 dividido por 100, 0,16. Mais 1, 1,16. Então, o seu montante vai ser 400 vezes 1,16. A gente pode usar mais ou menos a mesma técnica do exercício anterior e você vai encontrar como resultado para o seu montante R$ 4.640. Beleza, galera? Então, esse vídeo de hoje, ele explicou como é que você calcula o montante. E aí, seguindo a série de vídeos de juros simples, a gente ainda vai ter o vídeo de como é que descobre o capital, como é que descobre a taxa e como é que se descobre o tempo. Tá legal, galera? Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.